Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano E Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá, Bertinhas e Abertinhos! Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, gente, hoje no Brasil há cerca de 305 povos indígenas, totalizando aproximadamente 900 mil pessoas. Yanomamis, Guaranis, Caiapós, Tupinambás, Tupiniquins, Pataxós, Potiguaras. Desde a chegada do europeu branco no Brasil, os povos indígenas sofrem com a violência, o genocídio, o desprezo e a dominação das suas culturas, entre muitas outras formas de descaso e violência. E tudo isso tem um único objetivo: a apropriação das terras indígenas. A Constituição de 88, ela determina que deve-se proteger e respeitar as comunidades indígenas com demarcação de terras, respeito a costumes e culturas, entre outras obrigações. Mas atualmente não é isso que está acontecendo. E é importante a gente lembrar, Brasil, que a morte de um indígena não é somente o fim de uma vida de um ser humano. A morte de um indígena é principalmente o apagamento da história. Afinal, a gente se pergunta, como é ser indígena hoje aqui no Brasil? E para bater um papo com a gente sobre esse assunto, por favor, recebam Breno Xavier. Uma salva de palmas. Uhul! Bem-vindo, Breno! Bem-vindo, Breno! Coisa boa. Sim, Breno, muito obrigada. É um prazer falar com você. Obrigado. Tenho certeza que vai ser daqueles programas inesquecíveis que a gente vai gravar. Com certeza será pra mim, isso eu sei. Bom, vamos lá. Breno, quando a gente observa assim, essa questão da diversidade dos povos indígenas, nós nos deparamos com grupos que são extremamente diferentes, né? A variação no idioma falado, nos valores, nos mitos, nas regras, no tipo de moradia, entre outras coisas. E de acordo com essa variação, eu estava lendo que são mais de 190 línguas faladas no Brasil e a gente fica achando que aqui a gente só fala português, né? E existem indígenas em vários contextos. O indígena que mora na aldeia, o indígena urbano. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de você pra gente, que eu tava vendo um vídeo que você fala, que eu gostei muito, que você fala que você é filho de pai caboclo e mãe judia, e que na sua infância você viveu mais a cultura da sua mãe. E eu queria entender quando é que foi que você ouviu esse chamado, né? Porque é um chamado. Conta um pouquinho pra gente. Olha só, é muito engraçado hoje poder falar sobre isso, porque a minha vida toda eu acreditava que eu tinha nascido numa época errada, que eu era o patinho feio da família, porque a gente é invisibilizado o tempo inteiro nos nossos gostos, nas nossas preferências, porque nossos pais, eles sempre escolhem aquilo que a gente quer, ou aquilo que eles querem para o futuro da gente, né? E como eu cresci com a família da minha mãe, a tradição da minha família não condizia com aquilo que eu tinha como necessidade para existir enquanto criança. A família da minha mãe muito tradicional, toda engomadinha, todo mundo comportado, cheio de disciplina e doutrina. E eu era um moleque do mato, eu era um menino da mata, eu era um menino descalço. Eu tenho uma tonalidade da pele mais escura do que o restante da família da minha mãe. E aí eu sempre era visto como o bagunceiro, sendo que eu manifesto o comportamento de pessoas que são parte de um grupo de tradição mais da mata, né? A família do meu pai, ela é de origem indígena. Esse meu comportamento é uma predisposição genética, não condizia com o meu contexto natural, social nem cultural, né? Que era imposto para mim. A gente observa aí como a ancestralidade é muito clara, né? Muito latente. Tudo foi me apresentado, né? Eu tive a oportunidade e o privilégio de ter tido uma boa educação em escolas boas, eu tive acesso a coisas que é tirado de muitas outras pessoas, é tomado delas de maneira proposital, né? Porque quando você cria uma sociedade sem valores e sem estudo, você cria pessoas que não brigam por seus direitos. E aí eu tive a sorte de ter nascido numa família que me apresentou e me favoreceu conhecimento. Quanto mais eu tentava pertencer àquela sociedade, menos eu acreditava que eu fazia parte dela, né? Que era a questão de comportamento, a questão espiritual, as questões sociais. Aquela estrutura não fazia parte daquilo que eu entendia como verdade. E eu comecei a me distanciar disso e me aproximando muito mais daquilo que eu queria, que era viver mais próximo da natureza e de uma maneira mais simples. Fui resgatando
a minha ancestralidade, entendendo que as comunidades elas são invisibilizadas, porque enquanto a gente está numa cidade, a gente não tem o entendimento que no nosso próprio estado existem povos e tradições e culturas que são parte de um povo originário dessa terra. Né? É tomado da gente essa informação, para que chegue em determinado momento que esse povo não mais exista e a gente não consiga mais resistir enquanto luta. Né? E aí, esse chamado não fui eu que escolhi, foi algo que veio de dentro para fora, a ponto de me deixar com não vontade mais de existir. Né? Até eu perceber que eu poderia tomar a escolha de viver a vida que eu queria, que não era obrigatório eu ser escravo do sistema. Eu podia fazer parte de um sistema distante dele, em totalidade. E aí fui acolhido por uma comunidade tradicional e aqui eu vivo a minha espiritualidade, ancestralidade e resgato tudo isso e tudo que eu aprendi enquanto fazendo parte da sociedade não indígena, eu uso aqui para informar, para ajudar e para desmistificar esses preconceitos. Que legal. Muito bom. Essa comunidade é a mesma dos seus ancestrais? Não, a dos meus ancestrais, eles são em Pernambuco. A etnia é Chucuru. Só que a primeira vez que tive contato direto com comunidades tradicionais foi aqui na Paraíba, com a comunidade potiguara. E aí criei um laço muito forte com pessoas e com a espiritualidade local. Não cheguei a visitar nem sequer o território de onde vieram minha família paterna. Aqui mesmo eu fiquei. Se eu já tivesse que vir para cá. Que legal. Quase como que se essa transição, de uma certa forma, foi natural para você, né? Convivendo com a comunidade, né? Muito fácil. Foi muito fácil porque já eram coisas que eu praticava quando criança, né? E adolescente. Quando eu fiquei adulto, que eu casei e fui buscar a tão famosa ascensão, foi quando eu me distanciei da minha essência. Porque enquanto eu vivia no interiorzinho que eu nasci, eu ainda, mesmo que eu tivesse que suprir a necessidade da minha família de ocupar determinados lugares, tinha os meus momentos de lazer, que era onde eu ia para a cachoeira, que eu ia para o meio do mato, que eu acampava, e aí eu me conectava. Mas depois que eu fui para a cidade grande, eu fui entrando em declínio emocional e social. Nossa, é interessante você falar isso e ver esse ponto de vista, né? De você já estar inserido na cidade e ir em busca da sua ancestralidade, né? Porque acho que muitos indígenas sentem isso hoje e acabam sofrendo muito preconceito no ambiente urbano porque as pessoas acham que eles não pertencem a esse espaço, né? Como se a sociedade esperasse que os indígenas só devem viver na floresta e o lugar dele é lá, né? Porque se um indígena é visto no metrô, por exemplo, vem a questão de muitos: nossa, mas o que esse índio tá fazendo no metrô? Aquele índio usa celular? Como assim? Não é incoerente? Sendo que você não é menos indígena por usar um boné ou uma calça ou um celular ou qualquer coisa que você queira, né? Porque parece que sempre vai ter alguém querendo deslegitimar os seus direitos, né? E dentro dessa questão de pertencer que você citou, Breno, você já sofreu algum tipo desse preconceito, né? O que as pessoas deveriam entender sobre isso? É que, né, o ser indígena ele não está congelado no tempo. Exato. Né? São 500 anos de estupros, de invasões, de perca de território, de expulsão, de escravidão e de sequestros. Então, são 500 anos onde o indígena ele teve o tempo todo essa imposição de lugar, de fala. Foi tomado dele as informações e eles começaram a compor a margens dessas cidades. E aí se dizia o tempo inteiro que o indígena não mais existia e você tomando do indígena seu território, o ser indígena ele é conectado com seu espaço. Então, aqui muitas vezes eu entro no meio da mata e eu tenho árvores que já são minha família. Eu entro em determinados lugares e eu já cumprimento ou peço bênção ou eu faço alguma coisa com seres que não são humanos, né? Que são ou rios ou árvores. E essa minha relação com esse meu ritual de quando eu preciso meditar, quando eu preciso esparecer, quando eu preciso me conectar, são para esses lugares e para essas árvores que eu vou ter essa relação. Se isso for tomado de mim, esse meu contexto e minha conexão espiritual também é levada de mim. E se eu for levado para outro lugar, eu não vou mais executar o que eu entendo como espiritualidade, porque a minha espiritualidade está conectada com esses seres não humanos. É isso que aconteceu com o ser indígena. Deslocando o indígena de seus lugares sagrados, é afastar do indígena sua espiritualidade. E quando ele não mais manifesta isso, ele é tido como não índio. E eu já sofri de diferentes maneiras. Porque você olha para mim, você vê que
eu sou branco demais para ser chamado de indígena, mas eu sou moreno demais para ser chamado de branco. Então eu nem sou branco e eu nem sou indígena. Era como se eu fosse um corpo no mundo, num limbo, que eu não consigo me encaixar em nenhum lugar. Eu nem sou aceito em totalidade pela comunidade branca não indígena e nem sou aceito em totalidade pela comunidade indígena porque eu possuo traços e feições que no estereótipo e fenótipo criado pela própria sociedade eu não faço parte. Só que dentro de mim, a minha identidade emocional e espiritual e existencial é de um ser indígena. Sim. Então eu tenho acesso a lugares que um indígena quando chega não tem, porque eu possuo traços, porque eu possuo barba, que me dá acesso a isso. Mas também não tenho acesso a certas coisas que quando eu chego em determinado local, a comunidade indígena me identifica como não índio, justamente também por conta desses mesmos traços. Fisicamente eu posso compor um espaço, mas mentalmente não. Então, eu acabo sofrendo alguns tipos de limites, né, que eu acredito que só a educação mesmo e a história, contada da forma correta, é que poderia fazer com que todo mundo entendesse. Né? É um contexto histórico que é tomado do povo. Com certeza. Exato. Eu fico até pensando, Breno, ouvindo você falar, vendo seus vídeos e tudo mais, e de tudo que a gente tem aprendido e visto, né? Que, meu Deus, como eu aprendi tudo errado na escola. Porque você fala, gente, primeiro que os índios, pra eles não tava tudo bem, não. Eles foram dizimados, as mulheres foram estupradas, não era todo mundo amigo, muito feliz, muito contente. Ninguém aceitou. Chega aí, galera. Chega aí, assim, vem né? cá, Sim. né? Poxa, era o território, era a casa deles que estava sendo invadida. Então, assim, hoje eu fico lembrando das aulas de história que eu tinha, eu falo, meu Deus, tá tudo errado. E é como você fala, até hoje as pessoas querem ver aquele índio do livro de história que retratava o índio de 1500, né? Existem vários projetos do próprio Estado que têm o intuito realmente de extinguir toda a diversidade cultural dos povos originários do Brasil. Um dos projetos é esse. Você ensina as crianças nas escolas não indígenas que os indígenas são aqueles que têm um estereótipo baixinho, do cabelo de cortadinho de cuia, preto, do olho puxado, pele pintada, que vive no meio do mato. E aí, quando essas mesmas crianças que crescem e viram adultos, como vocês, como nós, e a gente chega num determinado local de uma etnia, de uma aldeia, e a gente não encontra o indígena morando na mata, o indígena com aquele estereótipo, a gente aponta o dedo dizendo que ele não é índio. Ele não é índio porque o índio que a gente sabe que é índio é aquele do livro. Existe um processo de colonização causado pela própria sociedade que o Estado motiva a fazer. Sim. Isso é muito perigoso, porque como as comunidades tradicionais também não recebem do Estado uma instrução de qualidade, então ele não consegue se defender. Então, se chega alguém aqui e aponta o dedo, tu não é índio não, que tu faz isso, ele começa a acreditar que ele não é índio mesmo não. E aí ele começa a reproduzir o que estão dizendo que ele não é. Logo, quando eu cheguei no território, eu fui conhecendo muitas pessoas e quando eu perguntava sobre a indianidade dela, e aí, como tu é indígena local, a pessoa tinha vergonha de confirmar, porque ser índio era ser visto como preguiçoso, ser índio era ser visto como indigente, ser índio era algo ruim. Então, essa associação que eles tinham de ser indígena com o que as pessoas falavam, era ruim dizer que era. Nossa. Até que a gente cria projetos e cria maneiras de valorizar a sua indianidade e hoje em dia a gente consegue chegar no local e as pessoas tomarem para si. Sou índio sim, sou daqui sim, gosto de ser, pertenço a esse lugar. Sim. Então, assim, são projetos que o Estado tentam criar para tentar deslegitimar a indianidade das pessoas e tudo isso por falta de informação coerente e verdadeira, porque a história ela é contada pela parte de quem bate, nunca da parte de quem apanha. Exatamente. Exato. E eu até fazendo essa pauta, eu descobri um termo que é nos ensinado e falado e que eu descobri que ele é errado, que é tribo. Né? Que é errado, que o correto é você usar povos indígenas. Você pode explicar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes por que é errado usar o termo tribo? É porque a expressão tribo, ela refere-se a um povo, ainda é um povo que estivesse em processo evolutivo da humanidade. Era como se fosse um povo atrasado
e que quando você utiliza a palavra tribo, você quer falar de um determinado povo com um determinado costume específico. No Brasil, nós somos povos. No início você falou, somos mais de 300 povos indígenas. Então, não tem como você utilizar a palavra tribo, sendo que cada povo desse possui especificidades, culturas, tradições, linguagem, crenças diferentes. Então, são etnias, não tribos. É uma etnia, são etnias distintas uma das outras. O meu povo de origem, mesmo que seja aqui no Nordeste, mesmo que seja no estado vizinho, o meu povo ele possui tradições e crenças que não são iguais em totalidade com o povo que eu vivo hoje, potiguara, né? Utilizamos alguns termos, algumas palavras, alguns encantados e até a mesma medicina espiritual, né, que é a Jurema Sagrada, mas nós não a cultuamos da mesma maneira. Fazemos uso da mesma planta, mas não do mesmo modo. E isso é uma diferença. Então, nós não somos uma tribo, somos uma etnia, um povo, um grupo. Muito bom. Completamente. Breno, um outro tema que é muito questionado, né, pois muitas pessoas confundem ou não sabem exatamente o que é, que você já falou sobre isso no seu Instagram, que é a questão de se apropriar de uma cultura, né? Se a gente olhar para o mundo da moda, o mundo do entretenimento, na publicidade, enfim, a gente vê muitas pessoas se apropriando da cultura de outros povos por dinheiro, por pura diversão, e não dando o devido valor àquela cultura, né? E a apropriação cultural, né, é um termo que tem sido muito utilizado para a gente até entender as origens do Brasil e também entendermos o que de fato aconteceu com as minorias indígenas, negras, ciganas, entre outras. E ao mesmo tempo, as pessoas adoram falar que a apropriação cultural é mimimi, não pode fazer nada, mas é sim uma questão importantíssima, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes? Aqui na tradição indígena, cada povo ele possui as suas crenças e cada item que compõe a sua veste, né, ele possui um significado, ou seja, espiritualmente, ou seja, de tradição mesmo. Aqui a gente tem o maracá, né, que o maracá é como se fosse o chocalho. Essa é uma peça essencial para o convite dos encantados. Encantados são os espíritos, as entidades que nos protegem, que protegem as matas, que protegem os rios. Então, quando nós utilizamos o maracá, nós estamos entrando em conversa, em contato com esses encantamentos. Então, em nenhum momento a gente pode utilizar essa peça de maneira vulgar ou irresponsável, né? Os nossos adornos, cada adorno também possui uma simbologia. Aqui, por exemplo, eu estou com um dentezinho de tubarão. E dente de tubarão, ele significa proteção. Como eu vivo no mar e vivo cercado por água, a crença potiguara, quem me presenteou com esse dente disse, para você que vive como um peixe, não correr o risco de se afogar. Que legal. E aí é uma proteção. Eu estou usando uma pulseira que é um casco de tartaruga. Significa proteção, longevidade e resistência. Então, quando alguém está no carnaval e começa a utilizar das vestes indígenas, primeiramente, a primeira coisa quando a pessoa se veste é querer ficar sensual. Então, você promiscuiza o corpo ou feminino ou masculino indígena que está o tempo inteiro tentando se pôr como sujeito para uma sociedade que está o tempo todo tentando negá-la. Objetifica isso, né? Sim. Todo mundo nega a indianidade e os indígenas. E aí uma pessoa vai para o carnaval e quer se mostrar sensual e corpo. Então todo mundo já enxerga o índio com uma maneira muito promíscua, com uma maneira muito invasiva. E assim, as mulheres têm um processo histórico. Quando você pergunta muitas vezes, a minha avó era indígena, minha bisavó era indígena. A maioria das pessoas que têm descendência indígena são de descendências vindas de mulheres. Mulheres estas que eram sequestradas, laçadas e estupradas. Por ter seus corpos nus, seus corpos atraentes, que hoje é vulgarizado pelos corpos femininos no carnaval. Então, assim, existe uma questão de respeito a esses corpos que foram invadidos, existe uma questão de respeito a esses adornos que são utilizados. Aí você chega no carnaval e vê as pessoas utilizando um cocá. O cocá representa a nossa força. Tanto é que o meu cocá eu não posso compartilhar com ninguém. Ninguém pode utilizar o meu cocá, porque a minha força está nele. Então, se eu permito que alguém utilize o meu cocá, eu estou doando ou estou recebendo quando pegar de volta uma energia que não me pertence. Que tanto pode vir para me ajudar, como pode vir para me destruir. É tudo questão de crer, de acreditar e de cultura, né? E quando a pessoa está utilizando essas peças num carnaval, ela não está dando o
direito da gente expressar a nossa identidade. Completamente. O problema também, a questão de muita gente diz assim, mas eu estou homenageando. Mas aí se você chega para uma pessoa e pergunta, você está homenageando que comunidade? Sim. Que pessoas? Que etnia? Ela não vai saber. Exato. E às vezes as pessoas fazem uma pintura indígena que pegou na internet, e aí às vezes ela está achando que está fazendo uma pintura e que está tudo de boa, mas às vezes ela está fazendo uma pintura de funeral, uma pintura em evocação, que não é boa. E aí, tipo, existe uma falta de conhecimento que quando ela pode não estar atraindo por ela não acreditar, mas ela está causando um desconforto em comunidades que sabem o que aquilo significa. Sim. E se é desconfortável para alguém, então não é legal. E de povos que foram dizimados, né? Isso é importante falar, né? Não tem lugar de fala, povos que não têm espaço na mídia, povos que não têm direito nem a permanecer no seu próprio território. São povos que estão lutando o tempo inteiro para existir e resistir, e as pessoas estão utilizando do que eles têm como se não tivesse valor nenhum. E é por isso que é tão ruim. E fora as empresas, né, que acabam se dizendo empresas inclusivas, só que eles acabam utilizando alguns utensílios, adereços de uma maneira completamente errada e acabam se apropriando de uma cultura e ainda assim ficam dizendo que é inclusivas e ganhando dinheiro com isso, exatamente. Poderia se criar meios de levar essas pessoas que querem consumir um produto artesanal a essas comunidades como produtoras, mas não pegar o que aprendem e confeccioná-la e não dar o direito a essas comunidades de ter essa retribuição. Exatamente. Muito bem. Breno, eu tava vendo uma entrevista de um antropólogo que ele chama Paulo Santilli. Ele é um antropólogo da Unesp, né, da Universidade Estadual Paulista, que ele avalia que o governo atual tem semelhanças que remetem ao Brasil colônia. E, de fato, a violência contra os povos indígenas aumentou bastante. Entre 2018 e 2019, os registros de violência contra pessoas indígenas mais do que dobraram. E até essa semana eu estava vendo uma matéria que o Fantástico soltou, que eles explicam o que é o caveirão rural, que nada mais é que um trator adaptado por fazendeiros para atacar comunidades indígenas, principalmente a comunidade Guarani Kaiowá, que gravaram, inclusive, esses vídeos e estão espalhando, né, mostrando para a imprensa o que está acontecendo com eles. O desmatamento em terras indígenas aumentou 63% em abril desse ano em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o mesmo estudo mostra que de janeiro a abril deste ano, o equivalente a 1.800 campos de futebol foram destruídos. As comunidades que você tem contato, elas estão sendo ameaçadas, elas sofrem ataques, essas pessoas, elas vivem sobre o estresse e a pressão de um dia perderem seus territórios? Veja, não causada por esse governo atual de maneira tão violenta como está acontecendo em outros territórios, né? Porque o nosso território ele não possui riqueza mineral. Ah, tem isso também. Porque esses territórios estão sendo invadidos não é só pela questão do espaço, é pela questão da riqueza mineral que ele pode proporcionar, seja lá petróleo, pedras preciosas e pecuária, né? Aqui no território a gente tem um problema que ele é colonial. A reserva potiguara, ela está aqui mesmo antes da colonização, ela nunca migrou. Então, desde a época da invasão, os usineiros, os canavieiros começaram a implantar cana no território, a dizimar a população. O nosso maior problema hoje é a questão da cana-de-açúcar. Temos algumas usinas de cana próximo, eles quando não conseguem pegar a terra para plantar, eles tentam arrendar essa terra do próprio indígena, né? Como o indígena ele foi inserido de uma maneira violenta ao capitalismo, então, e tudo dele foi tomado de maneira muito violenta também, então ele não tem muita alternativa, não sabendo ele que aquilo é a maior riqueza que ele tem se estiver em pé. Então a gente fica em lutas constantes com os mineiros, né? E assim, são lutas às vezes até violentas, com capangas rodeando, com pessoas intimidando, e a briga está sendo num braço, as estruturas que protegem o meio ambiente e as estruturas indígenas estão sendo desmontadas pelo governo, né? Que é a questão do FUNAI, a SUDEMA, são grupos que estão tendo suas estruturas desmontadas, né? Estão trocando seus superintendentes por pessoas que não conhecem nada a respeito, que vão ser facilitadores do desmatamento. Então, se a gente podia ligar para o IBAMA e dizer, IBAMA, estão derrubando determinada área, o IBAMA não vai chegar. Se a gente pudesse ligar para a FUNAI e pedir, vai demorar. Exato. Então, assim, a briga da gente está sendo no braço, né? A gente está brigando, mas é mais com questão de usineiro. Seja pelo garimpo, pelas madeireiras,
madeireiras, pelo pessoal da agropecuária, pelos usineiros, a gente consegue perceber que os índios, eles sofrem desde que os portugueses chegaram aqui, né? E com alguns governos mais, outros menos, mas de fato a situação só piora, né? Muito, cada vez mais. E assim, a gente tem muita briga, assim, quando as pessoas chegam no território, as pessoas não indígenas chegam no território, né? Principalmente pessoas que têm o seu estereótipo branco. Se fala que o indígena faz caso por tudo, faz muito mimimi, é alarde por tudo. Quando a gente está discutindo sobre essas questões, a gente não quer que a gente sabe que toda pessoa branca existente hoje no continente, ela não é responsável pelos crimes cometidos pelos seus ancestrais, mas ela colhe todos os frutos dessa escravidão. Exatamente. Ela colhe todos os benefícios desses estupros. Toda uma população ela é invisibilizada e é tomado dela, do mesmo jeito que o branco ele colhe os benefícios, a gente carrega cicatrizes, né? E o que a gente quer não é que as pessoas, os brancos sejam punidos por isso, mas que elas sejam a base forte para rompimento dessa estrutura, porque ela está ocupando um lugar que lhe dá liberdade de fazer, coisa que a gente não consegue ocupar. Total. Exatamente. E fazendo um paralelo com isso que você falou, Breno, eu acho que a gente pode citar um pouco a questão que a gente está vivendo hoje em dia, né, que é a questão do coronavírus, porque desde 1500 os vírus e as doenças, para quem não sabe, são também os responsáveis pela dizimação dos povos indígenas, e eles foram usados durante anos e anos como uma estratégia de colonização, né? E a forma com que esse governo hoje age com as relações e questões ambientais, indígenas e com a própria pandemia deixa aquela pulga atrás da orelha, né? Se é uma omissão ou uma estratégia do governo. E segundo alguns dados, a população indígena ela tem uma taxa de letalidade pelo vírus de 9,6%, enquanto a população em geral a taxa é de 4%, segundo o Ministério da Saúde. Só que o STF determinou em votação unânime que o governo tome medidas para garantir o combate à pandemia e atenda medidas específicas. Só que a gente sabe que os grandes responsáveis pela disseminação do coronavírus em comunidades indígenas foram garimpos missionários. Inclusive, os Yanomamis criaram uma campanha, #Fora Garimpo, Fora Covid, que demanda do governo federal a desintrusão urgente dos mais de 20 mil garimpeiros da terra indígena Yanomami. E aí a gente queria saber com você, Breno, como é que tá sendo por aí a questão do coronavírus? Aqui, a diferença dos povos indígenas que compõem o litoral é bem diferente dos povos indígenas que estão para dentro do continente, mais na região amazônica. Porque como nós estamos na linha de frente das invasões desde 1500, então muitas coisas já passaram por nós. E assim, a resistência na imunidade, tudo isso aconteceu de maneira através da miscigenação, da transposição das pessoas, da reposição de pessoas para outros lugares. Então, a questão imunológica dos indígenas que compõem mais o litoral, ela é forte. E a doença chegou aqui no território potiguara e vitimou algumas poucas pessoas, né? Não muitas como a gente viu na Amazônia e em outros povos. O município Baía da Traição, que é um município que faz parte desse território indígena, ele foi fechado de corrente e todas as aldeias tomaram as devidas providências para não permitir a entrada de ninguém mais lá. E para sair também tinha todo uma explicação, a gente tinha que explicar por que precisava sair da aldeia. As pessoas foram orientadas do mesmo jeito que aconteceu na cidade, a gente tomou essas medidas para cá também, para não disseminar a doença, para a gente não vitimar anciões. Então, a gente teve poucas vítimas, né, comparado às outras populações indígenas de outros territórios. Tivemos poucos contaminados, porque tomamos decisões até muito bruscas, assim, de não de realmente trancar tudo de corrente. A gente acabou vendo a questão de como funciona a estrutura de cidade e a estrutura de comunidade, porque as pessoas nas cidades, a gente começou a perceber que elas estavam surtando, né, ficando ansiosas, ficando depressivas, passando mal e falindo. E pessoas que vivem numa estrutura de sistema capitalista, descobrindo que não era capitalista porque não conseguia permanecer no sistema. Enquanto nós, povos subjugados, né, povos que invisibilizados e diminuídos, vivendo aqui no território, plantando, colhendo, pescando, vendo a natureza, vendo os rios, vendo os mares, a gente vivendo a nossa vida no dia a dia como se não houvesse tantos problemas no mundo lá fora. Né? E a gente começa a fazer a comparação do que é riqueza e do que é pobreza, de fato. Né? Então, assim, ao
mesmo tempo que nós perdemos muito, que são a questão turística, que é o ponto forte da cidade, nós percebemos que nós tínhamos tudo, porque não faltou comida na mesa de ninguém. Tínhamos tudo aqui, inclusive o meio ambiente para nos conectar e nos divertir. A doença veio para mostrar quem é que está doente, de fato. As pessoas criaram bolhas artificiais que chamam de cidade, onde distanciam elas do que é verdade, que é essa natureza. E essas pessoas que estavam morrendo e passando mal na cidade, ela precisava disso que a gente tem aqui, dessa conexão. Total. A pandemia nos fez refletir muito, né? Desde o nosso convívio, desde a nossa ancestralidade, a busca por mais espiritualidade, ela veio para dar essa desestruturada também, né? Exatamente isso. Exato. E, assim, mudando um pouquinho de assunto, Breno, se a gente for analisar, né, os veículos de comunicação, a gente observa uma tentativa de que eles tentam ser um pouco mais inclusivos, né? Mas a gente também começa a perceber, por exemplo, com relação aos povos indígenas, que se eles não colocarem um índio pintado, né, é como se... Então, não é um índio, aquilo que a gente já discutiu antes, né? E eu acredito que essa invisibilidade, ela acaba sendo também um tipo de genocídio, porque ela acaba colaborando para um silenciamento dessa cultura, né? E aí eu queria saber de você, Breno, se você já se sentiu, teve algum momento que você se sentiu representado, algum momento da sua vida que você olhou algum filme, alguma coisa na televisão ou nas mídias e se sentiu representado, e o que nós podemos fazer hoje para quem tá ouvindo, o que a gente pode fazer para ajudar nessa busca pela visibilidade desses povos indígenas? A questão de visibilidade, ela é começando a aparecer agora, de uns 2 anos para cá, graças aos acessos à rede, né, à internet, a gente tem conseguido aparecer e colocar povos como protagonistas de sua própria história. Como a educação em comunidades tradicionais ela é muito precária, então dificilmente a gente consegue formar formadores de opiniões ou grandes mestres da literatura. A gente procura a literatura escrita por um indígena e é muito precário também, né? E o que pode ser feito exatamente é respeitar a voz de uma pessoa de comunidade tradicional, seja ela um indígena que mora numa cidade, seja ele um indígena que mora na aldeia, seja ele um indígena ainda com aspectos rudimentares que mora numa floresta, né? Todos eles são indígenas, porque o indígena é uma condição mental, espiritual e social. Então, muitas pessoas tentam caracterizar ou diminuir ou deslegitimar uma pessoa quando ela não possui traços que condizem com o que ela leu ou ela estudou num livro escrito por um branco ou por uma pessoa não indígena. E é como falou, né? Quanto mais voz você der a esse povo, mais lugares de poder, lugares de fácil acesso e mais conquistas e fortalecimento você vai dar a esse grupo, né? Porque não é um celular que vai fazer um indígena deixar de ser indígena. E muito pelo contrário, os aparelhos eletrônicos, eles são as melhores ferramentas de auxílio na preservação da identidade. Exato. Porque através do telefone que eu consigo denunciar a queimada da parte de um território. Através do meu telefone que eu consigo ligar para outro indígena de uma aldeia vizinha e dizer: a gente precisa apagar o fogo na aldeia tal. Então, se não fosse isso, a gente não ia conseguir resolver problemas. Se não fosse o aparelho eletrônico, eu não poderia passar o que eu sei enquanto vivente e conhecedor da história para as pessoas que vão nos escutar. Então, é só através da mídia, é só através dessas informações, é só através desses acessos que a gente vai poder desmistificar esses preconceitos e essas ideias erradas a respeito da população indígena. Muito bem. Completamente. E você lembra de algum momento que você chegou a se sentir representado? Algum lugar que você viu ou em algum veículo de ter essa sensação interna? Olha, no meu caso, eu ainda não me lembro de ter me sentido representado. Eu já vi indígenas sendo representados por outros indígenas. Mas no meu caso, que sou mestiço, no meu caso, que no censo eu estou lá como pardo, no meu caso, que não tive direito de lutar pela minha identidade em sua totalidade, por não ter nascido numa aldeia, por não ter nascido com minha língua materna, por não ter um povo que me reconheça em integridade, eu ainda não vi nada parecido com a minha história sendo representada ou contada em lugar nenhum. Porque a maioria dos pardos, muitas vezes quando diz assim, pardo, diz assim, a população negra no Brasil, a população preta,
é muita porque existe tantos pardos que são de origem negra, mas eles não contam que a maioria dos pardos são indígenas que foram expulsos dos seus territórios, consequentemente citados pelo censo como pardo. Na questão do meu pai, na minha questão, que nasci, não entrei como branco porque eu não sou branco, né? Mas não pude entrar como indígena porque quando eu nasci, no censo não existia indígena. Indígena só entrou no censo em 1991. Eu nasci em 1990. Gente. Eu nasci um ano antes de entrar no censo indígena. Nossa, não sabia. Quer dizer, existia indígena para quem nascia na aldeia. Mas se um indígena nascesse fora do seu território, Sim. ele era colocado como pardo, que é justamente um projeto do governo de acabar com a identidade indígena, apagar essa identidade. Apagar. Sim, Então, nem todo pardo é preto. Muitos são indígenas que não sabem que são indígenas, porque esses que são tidos como pardo, nascem na cidade, ele é criado como uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa ancestralidade e a nossos povos originários, né? Então, esse sequestro subjetivo, ele acontece de maneira muito violenta, ao mesmo tempo que é silenciosa. É de uma maneira velada que a identidade é apagada. Então, eu nunca me senti representado, nem nunca ouvi história parecida com a minha ser contada em lugar nenhum, mas já vi, sim, indígenas sendo representados. Inclusive, tem um que está para mim, é o cara, é Ailton Krenak. Ah, sim, maravilhoso. Ailton Krenak é um maravilhosão. E eu vejo que ele não só representa os indígenas, como ele representa a humanidade. Porque ele trata de assuntos não só ambientalistas, nem indigenistas, como ele traz assuntos que podem garantir a sobrevivência da raça humana. O valor do ser humano. Sim, total. Ele é incrível. Sim. E eu tenho uma curiosidade, não sei nem se dá para responder essa pergunta, mas enfim, eu queria saber, Breno, qual foi, assim, a maior sabedoria que você aprendeu sendo um indígena? Assim, eu acho que vocês devem ter coisas maravilhosas e incríveis, mas para você, o que foi mais marcante? Para mim, foi ter certeza absoluta de que nós somos partes de algo muito maior, né? Porque o tempo inteiro é apresentado para a gente que a natureza é uma coisa e que nós somos outra coisa completamente diferente. E eu nunca acreditei nisso, mas todo mundo me dizia, quando eu tratava bem um animal, outras pessoas me tratavam com desprezo ou me tratavam como um louco. Quando eu passava por uma árvore e abraçava, as pessoas também me tratavam de uma maneira diferente. Então, quando eu pude perceber e descobrir que a energia que compõe a minha matéria, compõe a matéria de tudo que existe enquanto vivo na natureza, quando eu descobri que a minha conexão com a Terra, ela é química, a minha conexão com a natureza, ela é biológica, e minha conexão com o universo, ela é atômica. Estamos todos conectados e somos partes de um todo. Eu sou filho da Terra, sendo que tudo que está em cima dela é filho dela também, logo somos todos irmãos. Por isso é tão comum quando você chega numa parte que é comunidade indígena, você vê verde, você vê água, você vê vida, porque a gente se entende como um filhote da terra e que tudo que está dentro dela é irmão. Tudo merece cuidado, respeito e proteção. Então a gente se protege, a gente se cuida, e aquilo que eu falei no início, que eu entro na mata e eu cumprimento a árvore, eu peço bênção, eu deito em raiz, eu boto minha cabeça em pedra, e para mim tá tudo vivo. E quando acontece alguma coisa que alguém, sei lá, quando eu vejo que uma árvore é derrubada junto com ela vidas de muitas espécies de animais que precisam dela para sobreviver. A árvore para mim é mãe. Se não foi o que eu aprendi, porque eu acredito que isso já estava em mim. Mas algo que eu tive certeza absoluta que é real. É essa conexão com tudo que existe e tudo que é vivo. Que lindo. Sim. E a gente precisa saber, né, que a causa indígena, ela não é uma luta só do indígena, mas é uma luta de todo mundo, né? A causa indígena é defender a cultura, a natureza, tem a ver com todos nós, né? A cultura do nosso país. Então a gente precisa dar espaço para as pessoas indígenas, a gente precisa viver essa natureza, essa espiritualidade, né? E é bizarro, porque é algo tão óbvio, mas a gente tem que reforçar esse pensamento sempre, né? Eu costumo dizer que se chove nas cidades, se chove nos campos, é porque os indígenas estão aqui.
aqui. Se a medicina tem lugares para encontrar novas curas, é por nossa causa. Exatamente. Né? E aí, tudo que se precisa numa cidade é se coletado de um lugar verde, de um lugar vivo. Todas as questões de abastecimento de água que as pessoas consomem vêm de territórios preservados por comunidades tradicionais. Quer dizer, preservar a comunidade indígena é preservar a própria existência da raça humana. Sim. Né? É um efeito dominó de que quando você destrói e você acaba eliminando espécies diferentes de animais, tudo isso vai resultar num prejuízo que nós somos a última peça, né? Estamos vivendo atualmente o antropocentrismo, né? Que é o caos e a próxima extinção em massa, ela vai ser ocasionada pelo próprio ser humano. Não vai ser asteroide, não vai ser era glacial, não vai ser erupções vulcânicas nem terremotos, vai ser pessoas matando a vida do planeta. Sim. Isso está acontecendo, né? Vai ser natural. Está acontecendo agora, nesse exato momento, pelo Brasil inteiro. Sim, essa semana, inclusive, a gente mora aqui em São Paulo. Essa última semana foi uma semana muito quente, extremamente, assim, de temperaturas recordes desde 1943. Está tudo relacionado com o que está acontecendo no Pantanal, né? A gente não pode falar, tá quente porque tá quente. Não, tá quente porque a gente tem uma boa parte do Brasil que tá queimando. Exatamente. Né? Exatamente. Teve muitos dos problemas que acontecem em territórios que parece não haver conexão nenhuma, é resultado de um impacto que a gente ocasiona em um lugar distante. Com certeza. Houve uma época que a nascente do Rio São Francisco parou de escoar água. E tudo por conta do desmatamento ocasionado num lugar muito distante de onde a água nascia, né? Porque o lençol freático ele é abastecido pelas raízes das árvores. Quando as árvores são derrubadas, a gente impede que a água abasteça o lençol. E a gente extrai água do lençol o tempo inteiro. A gente bebe água de nascente. Aqui no território potiguara, um ancião bem antigo disse para mim que nós tínhamos 23 florestas. E hoje nós temos 2. Meu Deus. Gente. E não foi o índio que destruiu, não foi o indígena que destruiu. Foram usineiros, madeireiros, cavoeiros que chegaram no território e foram destruindo nossas árvores. Consequentemente, todas as nossas nascentes secaram. Temos poucas, ainda temos. Temos lugares paradisíacos ainda aqui, porque nós lutamos para resistir e para proteger esses espaços, mas que tínhamos muito mais. E a gente não tem mais nada porque tomaram de nós. É assustador. É assustador. É muito dolorido saber que nós estamos caminhando para um caminho que não vai ter volta. Nós vamos entrar em suicídio coletivo. Eu não sei como vai ser o fim, mas eu não quero estar aqui para ver. E quando que as pessoas vão perceber que isso já está acontecendo, né? O que mais precisa acontecer para as pessoas se darem conta, né? Isso que é o mais assustador. Muito assustador. A nossa capacidade de sobrevivência está em risco, né? Total, completamente. É isso aí. Breno, é o seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta pra alguém, pra alguma situação, pro que o seu coração aí estiver batendo no momento. Eu vou começar aqui abrindo a minha porta pro portal survivalbrasil.org, que é uma organização que trabalha em parceria com povos indígenas para ampliar suas vozes no cenário global e mudar o mundo a seu favor. Eles pesquisam, expõem e confrontam as atrocidades cometidas por governos e grandes corporações. Eles têm 50 anos de experiência em pressionar governos e realizar campanhas internacionais para obter resultados, e eles trabalham com mais de 100 povos indígenas ao redor do mundo. Eles possuem várias campanhas como descolonizar a conservação, parar com o genocídio indígena. Então, para você poder ajudar, você que está ouvindo aqui o podcast, é só entrar em www.survival.brasil.org e fazer sua doação, pois muitos indígenas estão sofrendo muito com a invasão e o roubo de suas terras, então não custa nada a gente retribuir um pouco, né? Inclusive, eles têm uma petição para assinar também, para parar com o genocídio indígena. Então você que tá ouvindo, entra lá no site, assina a petição. O objetivo é alcançar 50 mil assinaturas e eles já têm 38 mil. Eu já assinei, agora vamos fazer nossa parte. Então é isso. E você, Pri, para quem você abre a sua porta? Bom, eu vou abrir a minha porta para a Articulação Brasileira dos Psicólogos Indígenas, a BIPSI, que foi fundada em maio desse ano agora, através das redes sociais, psicólogos e psicólogas que pertencem a diversos povos originários de todo o mundo. Eles fundaram esse movimento que busca dar visibilidade a uma nova forma de pensar a psicologia e agir ativamente na construção de políticas públicas. A página principal deles é no Instagram,
Instagram, @abipsi_, eu vou deixar na descrição do podcast. E, gente, tem coisas incríveis, eu tava dando uma olhada, e da gente também ver a importância do trabalho dessas pessoas, né, desses psicólogos e psicólogas, e que eles podem sim fazer uma grande mudança de como a gente enxerga, como a gente trabalha e como a gente entende a questão dos povos originários. Então, entra lá, dá uma olhada que vale super a pena. Bacana. E você, Breno, para quem você abre a sua porta? Olha, eu vou abrir minha porta para um projeto lindo chamado Projeto Motirô. Motirô é uma palavra no tupi que significa motirão, que é justamente pessoas que se agrupam para trabalhar juntas e para um propósito maior. Então, o Projeto Motirô é um projeto criado para ajudar famílias da etnia potiguara a se restabelecer após nesse período de pandemia, né? E aí a gente está tentando coletar cestas básicas, levar para essas famílias que foram impactadas e não possuem acesso a alimento de maneira muito fácil. São pessoas que estão vulneráveis à fome. E aí esse projeto ele já tá em execução. Estamos arrecadando cestas e doações para compra de cestas. O Instagram da ação é @Motirô Potiguaras. E aí eu abro minha porta para o projeto, que é um projeto muito lindo, de pessoas incríveis, né? Não necessariamente todas indígenas, mas pessoas indigenistas que estão lutando pela causa para ajudar o povo potiguara a se restabelecer nesse momento tão difícil. Muito bem. Arrasou. É isso aí. E se você me der ainda um pouquinho de moral e de liberdade para falar um textozinho assim, bem gostoso, que eu passei. Fique à vontade. Óbvio, o espaço é todo seu. Olha, existe uma artista pernambucana, que o nome dela é Flaira Ferro. Ela passou por processos difíceis e onde ela ressignificou muita coisa na vida dela, e ela tem uma caminhada e uma pegada que está muito voltada para a existência de fato, né? Do que de fato é existir. E aí tem uma música dela que se chama Germinar, e eu gostaria de terminar esse quadro recitando essa música dela, que eu acho que todo mundo deveria escutar. E ela diz mais ou menos assim: nascemos imensidão e perdemos a conexão. Pela doença de ouvir a voz da falsa razão, nós abrimos olhos sem acordar e fechamos o olho da intuição. Abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida. Obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós, acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Está na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar e acolher nossas almas. Nunca é tarde para replantar, porque a nossa terra é de amor, enfim. A semente ela vai germinar, porque é assim que a vida é. Ah, que lindo! Que lindo! Não poderia finalizar com maneira melhor. Que Nossa, lindo, que lindo. Lindeza! Breno, a gente queria agradecer muito a sua presença. Foi ótimo. Muito obrigado. Olha, eu agradeço de verdade o convite de vocês. Achei vocês de uma energia linda e incrível. Ai, Gratidão obrigada. mesmo pela voz, pelas portas que vocês dois abriram, que com certeza vai trazer bons frutos. E eu espero vocês de coração aberto aqui em casa. Olha que a gente gente vai. vai! Um pouco dessa cultura. Eu ofereço como um presente para os dois uma estadia aqui em casa, para vocês conhecerem um pouco Que da delícia. cultura, das tradições, da culinária, da espiritualidade, para eu mostrar a conexão que eu lindo. tanto falo. Ai, Obrigado, que delícia, Breno. Nossa, que lindo. delícia. Obrigada, Breno. Nossa, é incrível, incrível. Muito obrigada, que energia boa. A gente sabia que ia ser um programa Especial. Alto astral, assim, especial. E para quem quiser te acompanhar, Breno, onde é que nossos ouvintes te encontram, o seu trabalho, tudo mais, as redes sociais? Olha, eu tenho o meu Instagram, né, que eu uso mais, que é o Breno Xavier, que é @Breno com 2 N's, Xavier com X. Tem o Instagram do nosso trabalho, que é o Anikawai, @Anikawai, né? Mas é mais fácil me encontrar mesmo pelo Breno Xavier, e de lá tem um linkzinho pro Anikawai e você conhece os dois trabalhos. Ai, as fotos do Anikawai são maravilhosas. Maravilhosas. A gente vai deixar na Eu descrição fiquei todas as babando. redes, tudo direitinho também. Gratidão, só gratidão. Muito bom. E pra você que está nos ouvindo, toda semana a gente vai estar aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram, @Porta Aberta Podcast. Estamos abertos a dúvidas, sugestões, críticas, e segue a gente também no seu tocador de podcast favorito, Brasil. Beijo, Breno. Obrigado, Beijo, viu? Breno. Foi Cheiro incrível. nos dois, um cheiro em todos que Beijo, escutaram. gente. Beijão. Tchau.